Uns negam a existência do Ser Supremo, dizendo que tudo é fruto do acaso e seu fim é a destruição. Outros rezam, reverendam, batendo a cabeça no chão, erigem templos e oferecem sacrifícios na esperança de amenizar a suposta ira do terrível juiz que os castiga e tortura, implorando-lhe a sua bondade e misericórdia. Esta é a conclusão a que cheguei. E o que o Senhor, Títio, pode me dizer para dissuadir as minhas dúvidas, devolver-me aquela confiança na bondade divina que os fatos desmentem a cada instante? Dagmara calou-se, pois emoção impediu-a de falar, e o pastor, lívido, ouvira tudo em silêncio, com os dentes cerrados. As palavras de Dagmara perturbaram terrivelmente a sua simples e religiosa alma. Ah, Dettingen! O que você fez com a alma que lhe foi confiada? Como irá se justificar no dia do juízo? E você, minha filha, abrindo para mim esse terrível e invisível mundo, somente confirmou as palavras do Apocalipse, de que o livro da ciência deve ser fechado com 7 selos e que o ser humano deve evitar de penetrar com o seu olhar naquele abismo onde vive o dragão de língua flamejante e garras afiadas com as quais dilacera qualquer um que dele se aproxime. Você entrou pela porta que você mesma chame de terrível, viu os seres diabólicos, condenados por suas maldades a permanecer na escuridão do inferno e a terra desapareceu sob seus pés. Você pergunta, o que é Deus? Oh, como deve estar embaraçada a sua alma, como deve estar a sua mente obscurecida com trechos da ciência proibida para fazer uma pergunta tão sacrílega. Você duvida da justiça divina porque ela não castiga o culpado como deveria fazer conforme o seu fraco entendimento humano. Você duvida da infinita misericórdia de Deus enquanto ele lhe envia provações. Oh, como o Salvador estava certo ao dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Dagmara, de repente, foi tomada por um amargo sentimento de indignação. Para que lhe servem estes lugares comuns, frases banais de um servidor da palavra que, cercando-se de uma fé restrita, imagina que está em relações amigáveis com Deus e se satisfaz com explicações que não aguentariam uma crítica mais séria. Quando a mentira vence é uma provação, e quando acaso evita alguma infelicidade do cotidiano é graça de Deus. E este homem, com a sua fé cega, consegue encontrar em tudo a bondade e a justiça divina, apesar de todas as evidências em contrário. Mas existem algumas provações bastante estranhas e dificilmente explicáveis, exclamou Dagmara, entregando ao pastor a carta de Dettingen. Leia isto, tio Gotthold, e depois, se puder, explique-me se o que aconteceu comigo foi um ato divino ou artimanha diabólica. Com o coração disparado e sem acreditar nos próprios olhos, o pastor leu a estranha carta, que descrevia a operação mágica de transferência da energia vital e que parecia confirmar as convicções de Dagmara. Entende agora, Títio, porque duvido de Deus, que permitiu tal injustiça e entregou-me como vítima a um homem que não me ama, me ofende e, com o poder que lhe foi concedido, ainda me tortura. Mas, uma coisa que você não poderá entender é a duplicidade que me aflige. Se por um lado existe a indignação, desprezo e amor próprio ferido, por outro está a escravidão física, que me obriga a desejar a presença do barão, porque necessito do maldito sopro de sua vitalidade. Parece-me que fico sem ar, quando ele está longe, e começo a murchar. Regan olhou com profunda piedade para o rosto desfigurado de Dagmara e seus olhos, que brilhavam febris. O velho pastor era uma pessoa com uma inteligência superior e, se por princípio, evitava penetrar no campo da ciência hermética, mesmo assim acreditava nas forças ocultas da natureza e na vida após a morte sob todas as formas. O que ele souber agora somente reforçou sua convicção de que não se deve abrir a cortina do invisível e usar as forças ocultas, cujo mecanismo deve permanecer em segredo. Por um instante, fez uma profunda e fervorosa oração, implorando ao Senhor inspirá-lo. Depois, pondo a mão sobre a cabeça de Dagmara, ele disse com devoção: minha mente fraca, educada na simples fé pela palavra do Evangelho, não encontra respostas para estas terríveis perguntas. Sempre evitei aprofundar-me no labirinto das ciências ocultas e pesquisar o que está escondido dos meus olhos. O que você me revelou somente me convence o quanto se deve ser forte para entrar ileso neste mundo invisível e que se deve estar completamente livre de quaisquer interesses materiais para utilizar as forças pesquisadas, sem fazer mau uso delas. Na minha opinião, o crime de Dettingen resumês é o fato de lhe ter colocado você numa luta para a qual não está preparada, por ser muito jovem e cheia de vida. E seu infeliz casamento com um homem cruel e devasso foi o último golpe que a empurrou ao abismo da indignação, dúvida e renúncia.
Sem dúvida, o Senhor enviou-lhe uma severa provação, mas ele sabe de algo que nem o nosso coração constrangido e nem a nossa pobre mente conseguem entender. Renuncie ao seu conhecimento incompleto, apague dentro de sua impotente indignação, entregue-se totalmente ao Senhor, seu Criador, e reze. A prece é uma força que a ciência reconhece, tanto quanto a nossa fé. A prece é a ajuda do fraco, a espada que afasta os demônios e o contato vivo com o nosso Pai Celestial. Eu sou simplesmente um cego, um simples portador da palavra sagrada, mas por centenas de vezes, senti o efeito benfazejo da prece e vi em outras pessoas o efeito do seu poder misterioso. Reze, então, com toda a sua alma e o bálsamo curador escorrerá sobre as suas feridas. Você recuperará a fé, armar-se-á de humildade e paciência, não tentará entender tudo e passará a ter fé de que a divina bondade e justiça alcançarão também a você. A profunda fé e o fervoroso amor que soavam na voz do pastor sensibilizaram profundamente a doente e emocionada alma de Dagmara. Ela sentiu, de repente, uma incontrolável necessidade de fé, de esperança na ajuda dos céus. Caiu em prantos nos braços do pastor e balbuciou com voz entrecortada: "Oh, Títio! Se eu pudesse rezar." Talvez pela forte emoção por que passou, somada à gravidez, ou por causa das forças ocultas, a partir daquele dia, a saúde de Dagmara começou a piorar rapidamente. Ela começou a ficar cada vez mais pálida, magra e passou a ser acometida de fraqueza incompreensível e desmaios repentinos. A sua fraqueza chegou finalmente a tal ponto que, por vezes, parecia estar em estado letárgico. O pastor, extremamente preocupado, mandou chamar o médico da cidade vizinha, mas logo convenceu-se de que aquele nada entendia do estado da paciente. Então, seguindo o conselho da esposa, Reguerna enviou uma carta a Dina. Na carta descrevia o estado estranho e perigoso de Dagmara e pedia-lhe enviar algum especialista naquele tipo de doença. Quando a senhora Rambacher recebeu a carta, Lothar estava justamente visitando-a. Com a sua costumeira prontidão, Dina deixou ler a carta e pediu para indicar algum de seus colegas para ir ao pastorado. Ao saber da doença de Dagmara, o médico empalideceu e o antigo amor despertou nele com novo ímpeto. Ele sentiu-se profundamente solidário com a infeliz jovem que morria, abandonada por quem devia protegê-la e ajudá-la. Reguer despediu-se apressadamente de Dina e dirigiu-se direto para o palácio, onde teve uma curta audiência com o duque. Voltando para casa, colocou rapidamente as suas coisas numa pequena malha e pegou o primeiro trem para o pastorado paterno. Com alegria, mas um tremor interior, Lothar, na noite do mesmo dia bateu à porta da casa paterna. A velha Brigitte não o reconheceu e lhe perguntou o que desejava. O médico nada respondeu e, passando por ela, dirigiu-se diretamente ao gabinete do pastor e abriu silenciosamente a porta. A visão do velho grisalho e encurvado, sentado triste e pensativo à mesa de trabalho, emocionou-o profundamente. Quando o pastor voltou-se e levantou, reconhecendo-o, ele balbuciou: "Pai, perdoe-me." Em seguida, caiu de joelhos e estendeu as mãos ao velho. E ficaram por muito tempo abraçados em silêncio. Depois, o pastor chamou a esposa, que quase morreu de felicidade ao ver o exilado que retornava. Após os primeiros cumprimentos, os três sentaram-se no divã e, enquanto os dois velhos olhavam o filho com orgulho e amor, ele contou-lhes, em poucas palavras, a sua vida, o noivado com Dagmara, o acontecimento fatal que os separou e o sentimento de solidariedade e piedade que o motivaram a realizar o que ele queria havia muito tempo, fazer as pazes com eles. Depois, a mãe levou-o ao quarto da paciente, que continuava deitada, num estado de ausência letárgica. E quando Reguer debruçou-se sobre ela e pegou na sua mão, o seu olhar ardente e amoroso pareceu reanimar Dagmara. A paciente estremeceu, abriu os olhos e uma expressão de agradável surpresa passou por seu pálido rosto. "Você veio, Lothar?" balbuciou ela. "Sim, Dagmara. Vim para cuidar de você e espero curá-la. Quero que tudo o que nos separou seja esquecido. Eu estou sob este teto como seu irmão." 15. Cansado, e com os nervos à flor da pele, após as aventuras parisienses, numa certa manhã, Desidério voltou à vila. A repentina fraqueza que passou a sentir nos últimos tempos e que atribui às inúmeras farras, apressou a sua volta para casa. Mas, ao chegar, lá ficou surpreso e extremamente irritado pela ausência de Dagmara, que viajara, sem dizer para onde e sem deixar qualquer recado. Como a criadagem não podia dar-lhe nenhuma pista,
O barão foi imediatamente para a cidade à procura de informações e soube, casualmente, que o Dr. Regan também desaparecera e ninguém sabia do seu paradeiro. Aquilo o deixou furioso. Sua mulher não somente ousou abandonar a sua casa, mas aparentemente, fugiu com a amante. Conhecedor de toda a crônica escandalosa da cidade, ele sabia da ligação da senhora Rambashi com o belo doutor, e imaginou que Edina, traída como ele, poderia ter, por ciúme, seguido a trilha do seu amante e da amiga traidora. Dina Rambashi não estava em casa, mas como o mordomo informou que voltaria logo, Valenrod disse que esperaria e dirigiu-se para o pequeno boudoir decorado com cetim laranja, lugar preferido da anfitriã. Ardendo de impaciência e raiva disfarçada, o barão olhou o álbum de fotografias, os livros e, depois, começou a andar pelo quarto. Passando pela escrivaninha e, ao parar para examinar o novo retrato de Dina, percebeu a ponta de uma carta que saía da gaveta e onde aparecia o nome de Dagmara. Não resistindo à curiosidade, pegou a carta enfiada negligentemente no envelope, e a sua atenção foi chamada pela assinatura, Lothar Regan. Esquecendo a lisura, que proíbe ler cartas de terceiros, e, tomado somente pelo desejo de saber algo sobre Dagmara, Desidério abriu a carta e leu as seguintes linhas: Querida Dina, não posso ainda estabelecer a data do meu retorno. Como já lhe informei, o Duque concedeu-me neste caso liberdade total e não vou deixar Dagmara até tudo terminar. Não fosse por ela, eu estaria completamente feliz aqui. A alegria dos meus pais de ter o filho perto de si e a vida calma neste ambiente aconchegante e familiar estão me fazendo muito bem. Somente o estado de saúde da minha querida amiga de infância que envenena o bem-estar geral. Alguns dias atrás, a pobrezinha deu à luz um menino e uma criança muito fraca, para a qual tivemos de contratar uma ama de leite. Mas, o estado delicado da paciente não é, de forma nenhuma, consequência do parto. É uma fraqueza estranha, como se a sua força vital se esvaísse de forma invisível, e todas as formas científicas de estancar esta vazão foram infrutíferas. Dagmara está apagando como uma lamparina sem óleo, como uma flor sem água e a catástrofe final acontecerá provavelmente dentro de alguns dias. É difícil descrever tudo o que passei e sofri junto ao leito de morte da minha querida noiva, que o destino fatal arrancou de mim e jogou nas mãos grosseiras que a mataram. Dina, minhas palavras não devem provocar ciúmes em você. Primeiramente, não seria digno ter ciúmes de uma mulher tão profundamente infeliz. Em segundo lugar, o meu sentimento por ela nada tem a ver com o que nos une. Eu a amo como mulher, com um sentimento terreno, já o meu amor por Dagmara é por uma criatura espiritual. Junto com ela, vou sepultar todas as minhas melhores aspirações e as mais queridas lembranças. Tenho mais um pedido. Eu lhe informarei por telegrama quando Dagmara falecer, e depois disso, mas somente depois disso, tome medidas para informar o barão e, principalmente, a sua querida mamãe sobre o feliz acontecimento que os livra desta carga inútil. Não gostaria que ele aparecesse antes e estragasse os seus últimos momentos, pois sei que a própria Dagmara não deseja ver o seu incomparável marido. Aquela está cercada de amor, cuidamos dela como membro da nossa família e queremos nós mesmos fechar os seus olhos. Mordendo o lábio inferior, Desidério empalideceu e interrompeu a leitura. Uma nuvem negra cobriu a sua visão. Então, Dagmara não fugiu com a amante. Que estupidez supor algo parecido da parte dela. Ela foi esconder-se para morrer longe dele por falta de energia vital, pois Desidério colocou nessa dependência. E enquanto ele girava no redemoinho de farras e depravações, nascia o seu filho, parte do seu ser e portador do seu nome. E esse pequenino tem sobre ele direitos sagrados. Mãos estranhas receberam e abençoaram a criança, pessoas estranhas substituíram o pai junto ao leito da mãe doente. Enquanto isso, ele corria atrás de aventuras e festejava com os amantes. Agarrando o envelope, Desidério anotou o nome da estação e da aldeia onde morava o pastor. Em seguida, enfiou a carta de volta na gaveta e saiu, dizendo ao mordomo que não podia mais esperar. 2 horas mais tarde, ele já chegava à estação de trem, vindo diretamente do gabinete do seu chefe, que lhe concedeu uma licença de 2 semanas. No pastorado o dia passou muito agitado. Desde a manhã, o estado de Dagmara piorou repentinamente. Ela sofreu ataques de sufocação, o pulso e a respiração estavam praticamente imperceptíveis e somente os calafrios que agitavam o corpo indicavam que a vida ainda não a abandonara. Lothar, pálido e abatido, não saía de perto da cabeceira da cama. A criança foi retirada do quarto e colocada junto com a ama de leite no andar de baixo.
O pastor e esposa não paravam de chorar e rezar no quarto da paciente. Perto da hora do almoço, Dagmara ficou muito agitada, abriu os olhos e balbuciou fracamente: ele está vindo para cá. Não quero vê-lo. Ele não me deixará morrer. Sem compreender o sentido dessas palavras, Lothar atribuiu-as a um delírio e administrou a Dagmara um calmante, fazendo-a cair novamente no esquecimento. Mas, às 6 horas da tarde, ela agitou-se novamente. O pulso disparou, os olhos abriram-se e o olhar dirigido para o vazio parecia ver algo repugnante, pois ela tentava repelir algo invisível com as mãos e repetia tristemente: não quero que ele venha. Ele não me deixará morrer, isto, sem dúvida, é o fim. Ela não passará desta noite, disse baixinho Lothar ao pai. Neste caso, vou administrar-lhe a extrema-unção. A sua pobre e confusa alma, mais do que nunca, precisa de forças para a grande viagem. Um sorriso amargo passou pelo rosto do médico. Tenho minhas dúvidas sobre a onipotência dos céus. Aliás, nesta hora, duvido também da minha ciência. Talvez Dettingen pudesse ajudar com uma de suas poções mágicas. Lá, onde os seus e a ciência foram derrotados, é possível que triunfe o inferno. O pastor balançou a cabeça. É melhor admitir que a ciência, pela qual você trocou Deus, é cega e limitada, disse o pastor, num tom solene. Não negue o poder do Senhor e não embarace com pensamentos impuros o sacramento que irá acontecer, a última graça, a última ajuda que o Pai Celestial concede à sua criatura que vai para a eternidade. Lothar baixou a cabeça em silêncio e sentou-se novamente perto do leito. Um quarto de hora depois, estava tudo pronto para a extrema-unção. O velho pastor, cheio de fé, levantou com devoção o cálice sobre a cabeça de Dagmara. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso misericordioso Salvador, entrego em tuas mãos a alma da paciente que se prepara para receber a comunhão com o teu sangue e corpo. Tem piedade dos seus sofrimentos, não a julgues por seus pecados, e que seja feita a vontade do nosso Pai Celestial. Seus caminhos são insondáveis. Ele poderá prolongar-lhe a vida ou chamá-la para si. Conduze-a, Senhor, namorada da paz eterna. A voz clara e humilde do ancião pareceu reanimar Dagmara. A esposa do pastor levantou-a, ela abriu os olhos e olhou com uma indescritível expressão para dentro do cálice que o pastor levava aos seus lábios. Mas, logo, entrou novamente em come somente a fraca respiração indicava que ainda vivia. A noite se arrastava pesadamente. Na casa ninguém dormia e a tensão geral era tão grande que ninguém prestou atenção ao barulho da carruagem parando diante da casa. Nesse instante, Dagmara começou a balbuciar algo, e Lothar só entendeu as seguintes palavras: é ele. Não o deixem entrar. A senhora Reger desceu por instantes para ver como estava a criança, quando, de repente, Brigitte abriu a porta e chamou-a, dizendo que chegou um senhor procurando por ela. A esposa do pastor, surpresa, saiu para o saguão e encontrou um homem alto, luxuosamente vestido, que a cumprimentou cordialmente. Quando o desconhecido se apresentou, ela recuou com um gesto involuntário de horror e murmurou: oh! Então é o Sr. Wallenrod. Em pessoa, minha senhora. Vim visitar a minha esposa e agradecer-lhes por todos os cuidados que lhe prestaram, disse, enrubescendo, Desidério. Como está Dagmara? Posso vê-la? Ela está muito mal, senhor barão. Meu marido acabou de administrar-lhe a extrema-unção. Tenha a bondade de aguardar um pouco, vou avisar o meu filho, que está cuidando da baronesa. Enquanto isso, o senhor não gostaria de entrar aqui e ver o seu filho? Já faz uma semana que ele aguarda o beijo e a bênção do pai. Desidério seguiu atrás da anfitriã e entrou num pequeno quarto, fracamente iluminado por uma lâmpada com abajur azul. Lá havia um berço simples e antigo no qual um dia dormiram os filhos do pastor. A ama de leite levantou a criança e entregou ao barão. Uma estranha sensação tomou conta de Desidério, quando pegou nos braços o pequeno embrulho de panos, que era o seu filho. O coração bateu tristemente, quando ele beijou a pequenina na testa e a face da criança. Naquele momento Lothar entrou no quarto. Wallenrod e o médico mediram-se com olhar hostil e trocaram frios cumprimentos. No espírito do jovem Reger, fervia um indescritível ódio ao insensível esbanjador da vida, que lhe roubou a mulher amada e aniquilou-a sem piedade. Peço-lhe que me acompanhe, senhor barão, disse finalmente Lothar, com grande esforço. Mas devo avisá-lo de que a baronesa está morrendo e, provavelmente, viverá somente mais algumas horas. A ciência não consegue salvá-la. Alguns minutos depois,
O barão debruçou-se sobre Dagmar e estremeceu de horror diante da terrível mudança que ocorrera na aparência de sua jovem esposa. Agora ela era somente a sombra da antiga Dagmar. Mortalmente pálida, os olhos afundados nas órbitas, jazia como morta, mas quando Desidério pegou na sua mão, ela suspirou fracamente. E agora, doutor, peço-lhe que me deixe a sós com a minha esposa. Eu mesmo vou cuidar dela, disse Valenrod, num tom respeitoso, dirigindo-se a Reguern, que ficou taciturno. A baronesa precisa de repouso absoluto. Eu sei. Não me diga que o senhor acha que pretendo fazer aqui uma cena à minha esposa, por ter abandonado de forma tão impensada a própria casa. Esta não seria a hora apropriada para isto, e um sorriso sarcástico passou pelos lábios do barão. Ou teme simplesmente deixar-me a sós com ela? Isto seria um erro. Não acabou de dizer que ela está morrendo e que a ciência não pode ajudar? Consequentemente, a sua missão acabou e eu assumo os meus direitos legais. Quero ficar a sós com a minha esposa, não importa qual seja o resultado final desta noite. Sem responder palavra, Lothar saiu do quarto. Descendo a escada, encontrou o pastor, que subia. Vamos, pai. Lá em cima nós seremos demais. O assassino que acabou de chegar invocou os seus direitos de marido e mandou-me sair do quarto da moribunda, como se eu fosse um estranho. O velho olhou com tristeza e preocupação o rosto abatido e desfigurado do filho. Venha para o meu gabinete. Lá você me conta o que aconteceu, disse, calmamente. Aconteceu que este patife, tentando reparar qualquer dívida, arma-se de seus legítimos direitos para me colocar para fora do quarto. Eu, que tratei e cuidei dela, como da própria irmã. E este assassino ainda diz ter o incontestável direito de tratar de sua vítima. Ele, provavelmente, quer se deliciar com a agonia da moribunda e imaginar qual das amantes irá ocupar o lugar dela. Pobre Dagmar. Agora entendo a sua frase. Ele está chegando. Ele atrapalhará a minha morte. A sua alma atormentada pressentia a aproximação do seu perseguidor. Triste e cabisbaixo, o pastor ouvia o discurso irado do filho. Eu acho que Dagmar irá sobreviver, e por mais desagradável que isto seja, a presença deste patife é que a fará voltar à vida, disse o pastor, a meia voz. Lothar não se conteve e deu um pulo. Pai. Nunca imaginei ouvir de você tal absurdo. Como pode ela amar Valenrod, após todas as ofensas que ele despejou sobre ela? O pastor, sem nada dizer, abriu a gaveta da escrivaninha e retirou uma folha de papel dobrado, entregando-a ao filho. Leia esta carta do falecido Dettingen e surpreenda-se tanto quanto eu. Minha mente não consegue entender o terrível mistério que revela esta missiva. Pode ser que você, um homem da ciência, possa compreendê-la. Lothar praticamente arrancou a carta das mãos do pai, encostando-se à mesa, começou a lê-la. E à medida que o seu olhar passava febrilmente por aquelas linhas, seu rosto foi ficando cada vez mais pálido e um suor frio cobriu sua testa. Depois, jogando a carta longe, encostou-se no espaldar da poltrona e observou, com voz contida, se isto for verdade, então é um ato diabólico. A recuperação de Dagmar será a prova da existência desta terrível força. Então, se for assim, que significado tem toda a nossa ciência? Ficando a sós com Dagmar, Desidério ajoelhou-se e abriu a sua camisola. Em seguida, apertou seus lábios no local do coração, que batia fracamente, e apertou em suas mãos as mãos da paciente. Mal os seus lábios tocaram a pele fria de Dagmar, ela estremeceu como se levasse um choque elétrico. Seus olhos abriram-se e o cansado e sofrido olhar parecia procurar algo, mas ao ver o marido, uma expressão de ira e desprezo passou pelo seu rosto emagrecido. Fazendo um esforço para empurrá-lo para longe, ela murmurou, deixe-me morrer em paz. Estou cansada desta maldita vida. Entretanto, estava demasiadamente fraca para livrar-se dele, e com um rouco suspiro, voltou a cair nos travesseiros. Desidério aparentemente não prestou nenhuma atenção à resistência da esposa e continuou a pressionar os lábios contra o seu peito. Dagmar jazia com os olhos abertos, sem poder mexer nem os braços nem as pernas e somente sentindo uma corrente quente circulando por suas veias e aquecendo o sangue já frio. Logo seu corpo começou a suar abundantemente, seguindo-se um bem-estar geral e uma agradável languidez. Dagmar fechou os olhos e adormeceu num profundo e pesado sono. Valenrod endireitou-se e, sentando à cabeceira da paciente, continuou a segurar as suas mãos, que já estavam quentes e macias. Ele, por sua vez, estava pálido e, sentindo-se fraco, encostou-se na cama e também adormeceu.
Passaram-se algumas horas longas e difíceis para Lothar, que andava preocupado pelo quarto. Os raios do sol nascente despertaram Desidério. Sua primeira reação foi debruçar-se sobre Dagmara para constatar que continuava dormindo. Com um suspiro de alívio e triunfo, ele levantou, espreguiçou-se e murmurou: vou provar àquele médico idiota que consigo fazer milagres, sem os seus remédios. Desidério lavou-se, bebeu um copo de vinho que encontrou na mesa e depois, saindo silenciosamente do quarto, perguntou ao médico: Sr. Regiern, não poderia subir para ver a minha esposa? Ela ainda está dormindo, mas eu gostaria de saber como está agora o seu estado de saúde. Lothar correu para o quarto de Dagmara. Percebeu de imediato a incrível mudança que ocorreu no estado da paciente. Não acreditando na primeira impressão, ele auscultou o coração, verificou o pulso e certificou-se de que o organismo de Dagmara funcionava de forma absolutamente normal. Ainda havia fraqueza, mas nenhum sinal de agonia. Aquele homem, sem qualquer conhecimento nem remédio, e usando somente o seu sopro animal, realizou um milagre. Ele deu ao corpo moribundo aquilo que a ciência não podia dar, uma nova força vital. O médico levantou-se. Estava pálido e taciturno. Barão, o senhor é um grande sábio, pois venceu a morte. Eu, com a minha ciência, sinto-me um cego ignorante, disse Lothar a Wallenrod, que entrava no quarto. E sem esperar resposta, saiu do dormitório e trancou-se em seu quarto. Uma tormenta rugia no espírito de Lothar. Seu conhecimento, construído por anos de intenso trabalho, estava trincando e ameaçava desmoronar ao se defrontar com leis desconhecidas, cuja existência indubitável ele acabou de comprovar. E na cabeça, persistia a ideia de que um ignorante, uma pessoa devassa e superficial, salvou a vida que ele, com todo o seu conhecimento, sentenciava à morte. Depois disso, que valor tinha esta sua ciência, o estudo trabalhoso da máquina humana e do seu complicado mecanismo? Não seria esta ciência simplesmente letra morta comparada à corrente revigorante que penetrava na raiz da doença? A pureza da ciência experimental, que somente reconhecia como verdade o que os olhos veem e o bisturi puder pesquisar, desmoronava como um edifício sem fundações. Diante dele erguia-se um mundo invisível com seus segredos, que ele negava ou desdenhava, somente porque tal mundo não era perceptível à visão nem ao tato. Ele zombava do magnetismo terapêutico e das sugestões hipnóticas, considerando-os charlatanismo, dava de ombros quando ouvia falar dos testes de Roche sobre a exteriorização da sensibilidade, chamando-os de pura imaginação e indignos da atenção de um cientista. E agora, de repente, um trovão arrasou seu orgulho, provando quão pouco ele sabia. A carta de Dettingen tirou definitivamente a venda de seus olhos, cegando-o com uma luz brilhante. O velho também falava de transmissão da corrente vital, das ainda desconhecidas leis da eletricidade, do poderoso pigmento que alimenta os corpos astral e material, das substâncias invisíveis, da capacidade dos corpos de comunicarem-se entre si através de meios invisíveis ao olho despreparado. Tudo isso estava escondido no éter transparente e era imperceptível aos 5 sentidos. De repente, no cérebro do materialista convicto, surgiu mais um pensamento estarrecedor: e se, em algum lugar, nos infinitos abismos do desconhecido e, tão real como o fluido invisível que preencheu e ressuscitou o jovem organismo moribundo, existir Deus, o ser primário e todo-poderoso? E, sendo tão imperceptível aos grosseiros sentidos, só puder ser percebido por suas ações e não por sua presença visível. O olhar indeciso do médico parou sobre o grande crucifixo pendurado na parede. Será possível que seu pai tinha razão na sua simples e irremovível fé e, realmente, neste mundo são bem-aventurados os pobres de espírito, aos quais pertence o reino dos céus? Lothar foi embora do pastorado no dia seguinte ao da milagrosa cura de Dagmara. Desidério ficou e, quando terminou a sua licença, levou a esposa com o filho para a vila. Triste ainda com uma palidez doentia, Dagmara voltou à casa que não esperava mais ver. A vida solitária e monótona que aguardava acenava-lhe novamente com tristeza e desespero, mas à medida que suas forças voltavam, voltava também a sua energia natural. Para preencher o vazio espiritual, ela passou a ler e trabalhar com entusiasmo. Certo dia, ela destrancou o santuário e começou a folhear o grande arquivo das ciências ocultas. Aquele livro destruiu-a e talvez pudesse salvá-la. Dagmara tentou invocar Dettingen e pedir explicações sobre o horrível atentado que cometeu, mas a invocação não surtiu efeito. Dettingen não apareceu. Surpresa e inconformada, Dagmara concluiu que ainda estava demasiadamente nervosa e,
Para que a experiência desse certo, ela precisaria primeiramente acalmar-se. Mas aquilo era fácil de compreender, mas difícil de fazer e, quanto mais infrutíferas eram as suas tentativas, mais aumentava o seu nervosismo. Após estudar cuidadosamente o livro de invocações, ela decidiu realizar a grande e solene invocação com todas as regras do ritual. Faltando pouco para meia-noite, Dagmara entrou no santuário e executou todos os preparativos. Acendeu as 7 velas do candelabro que ficava sobre o altar, encheu de água um recipiente de cristal e jogou ervas aromáticas sobre os carvões em brasa dos tripés. Em seguida, pronunciou em voz alta as invocações prescritas. Enquanto folheava o livro de invocações, seu olhar parou repentinamente sobre a seguinte frase: os grandes e puros espíritos só podem ser invocados com a alma em paz e coração livre de ódio e ira. Em caso contrário, a mesa do banquete será cercada por vagabundos, bandidos impuros que dominarão o anfitrião. Dagmara estremeceu, percebendo que não se sentia nada tranquila e que seu coração estava cheio de raiva. Um medo obscuro dominou-a e ela quis desistir da experiência, mas das paredes e dos móveis já se ouviam batidas e ruídos. À sua volta começaram a girar manchas fosforescentes e o quarto esfriou de repente. Em seguida, ela percebeu que seus pés e mãos ficaram pesados e na testa surgiu um suor frio. Sem poder se mover, ela caiu contra o espaldar da poltrona e, apesar da paralisia do corpo, sua mente estava clara e os sentidos adquiriram uma extraordinária agudez. Ela ouvia ruídos estranhos, aromas estonteantes sufocavam-no e o espaço à sua volta foi preenchido por seres bizarros e horríveis, que pareciam sair de uma nuvem espessa e escura, atravessada por relâmpagos, que cercou o altar e o tripé. Algumas das criaturas pareciam esferas fosforescentes transpassadas por algo semelhante a flechas, outras pareciam serpentes aladas e pássaros com caras de cães ou chacais, e alguns com rostos humanos. Todas essas repugnantes criaturas aglomeravam-se em volta do recipiente de cristal para beber água, que fervia ao seu toque. Um gigantesco morcego que pairava sobre o altar elevou-se de repente e, voando pesadamente, dirigiu-se em direção a Dagmara, aterrissando diante dela sobre o volumoso livro aberto. Os grandes e verdes olhos do monstro olhavam para Dagmara com expressão de maléfica zombaria e a pressão daquele olhar fê-la ficar em pânico. Quis correr, gritar, mas não podia mover-se e com crescente horror assistiu à estranha transformação do morcego. O corpo dele encheu-se, esticou-se e tomou rapidamente a forma de um homem jovem extraordinariamente fino e esbelto, vestindo uma túnica estreita e vaporosa, que parecia ser feita de uma teia de prata. Todo ele, inclusive o rosto, manteve a cor cinza do morcego. Sobre a testa, por entre os cabelos encaracolados, viam-se pequenos chifres e nas costas havia enormes asas dentadas. Inclinando-se para Dagmara, que estremeceu com o frio que dele emanava, disse com voz sonora: eu vim a seu chamado. Sou personificação dos sentimentos que atormentam. O outro não virá. Ele gosta de vítimas entusiasmadas que se sentiriam felizes sob os golpes do machado, mas eu sou um dos corpos que sofreu, proferiu maldições e acabou mal, como se costuma dizer. Agora, desencantado, tanto da justiça divina como da humana, divirto-me à minha maneira, observando a eterna comédia do mal premiado e do bem perseguido. Será que você ainda não se convenceu de que, quanto mais fizer o bem, tanto mais a odiarão para livrar-se da gratidão que devem a você? E que nisso se resume exatamente a explicação da maior parte dos seus desgostos. O louco que realizou a sua iniciação também acreditava na força do bem e trouxe em sacrifício a esta utopia, de um modo que ninguém pode salvá-la. Isto porque aquele a quem você está ligada pertence ao nosso meio. Fiquei com pena de você e vim para dar-lhe um conselho que vai salvá-la. Procure tentações, ame o calor no sangue que atordoa a alma cansada. Abuse de amores proibidos com todos os detalhes ardentes e você não mais será estranha a todos com aquela sua mísera bondade e estúpido peso na consciência. Você não estará sozinha, ninguém mais a odiará e não vão tratá-la como um cão. Quem vive com lobos deve uivar como lobo. E por que você odeia o vício? Ele é poderoso e dirige tudo. Aprenda a usá-lo. Lisonjeie a baixeza humana, submeta-se à insolência, sufoque o próprio orgulho e dignidade, finja onde lhe for lucrativo. Seja insistente quando quiser atingir um objetivo, feche os olhos para as fendas das pessoas e o principal minta. Minta sempre. Minta aos outros e para si própria. Tudo que lhe parecer errado, cubra com a mentira e esta mentira prestativa irá justificar e desculpar você e lhe fará esquecer a própria queda.
Você quer se livrar da corrente invisível que amarra o marido. Para livrar-se destes odiosos grilhões existe um remédio que aqueles outros não indicarão, mas eu vou revelar a você. Comece a agir como ele. Quando todo o seu ser ficar inteiramente tomado pela corrente animal do vício e, só então, esta ligação começará a enfraquecer. Quando as suas secreções fluídicas forem do mesmo tipo, a troca mútua irá interromper-se e, finalmente, a corrente desaparecerá por si própria. Mas, isto subentende que você terá de se esforçar e pecar bastante para atingir este objetivo. Quem é você, ser maléfico, que me dá conselhos tão satânicos? Perguntou Dagmara, horrorizada. Um sorriso esperto passou pelos lábios do estranho conselheiro. Eu já lhe disse, sou um amigo que se apiedou de sua juventude, e das lágrimas e desgostos que lhe machucam a alma. Ao tropeçar no caminho da fé, você já não é mais a iluminada sacerdotisa do êxtase ofuscante e está perdida entre o céu e o inferno, culpando um e recuando diante do outro. Não é na solidão que você poderá curar-se. Misture-se na multidão humana, a respiração envenenada dela é contagiosa, e circulando entre as pessoas, você irá querer seus vícios e desejará embriagar-se com os prazeres estonteantes. Experimente acotovelar-se entre eles e o pecado, que é bem menos repugnante do que o silêncio de uma noite solitária, alcançará sob as mais variadas formas. Enfeite-se não com a bondade, mas com seda, veludo, flores e joias. Excite os sentidos, ouça as carinhosas palavras de amor e você aprenderá a deliciar-se com os prazeres da vida material. Dagmara tentou levantar. Parecia-lhe que os terríveis olhos esverdeados queimavam e sufocavam-na. Seu esforço foi inútil e ela, com a mão trêmula, tentou apalpar a cruzinha de ouro que trazia no peito. Ele não a salvará, pois não tem mais sobre você o poder de antigamente, sussurrou o ser misterioso, com uma sonora gargalhada. A cruz não protege aqueles que só se escondem atrás dela, ela é invencível somente nas mãos da pessoa que se crucifica na cruz. Mas você, infeliz, que está irremediavelmente morrendo aqui à toa, vou salvá-la contra a sua vontade. A visão começou a desvanecer-se, diluiu-se numa massa negra e desapareceu. Dagmara sentiu tudo girar e lhe parecia cair num sombrio abismo. Quando voltou a si, fatigada, levantou-se da poltrona. O santuário estava com a aparência habitual, as velas continuavam acesas e a fumaça da defumação formara uma leve nuvem que pairava no teto. Que pesadelo horrível! Murmurou Dagmara, com tremor na voz, colocando em ordem as coisas que usara. Ela meditou longamente sobre o pesadelo surpreendentemente horrível que teve no santuário e cujos detalhes lembrava com incrível nitidez. Parecia-lhe ainda ver os olhos verdes e ardentes do conselheiro demoníaco, ouvir a sua sonora voz e o assobio estridente. Na tarde do mesmo dia, ela recebeu a visita da baronesa Schipest, que veio trazer um convite da duquesa para um grande baile de máscaras no palácio. Além disso, a baronesa também convidou-o para a festa de noivado de uma de suas filhas, que seria realizada na sua casa com a presença de importantes personalidades. O primeiro desejo de Dagmara foi declinar o convite, mas quase imediatamente surgiu-lhe outra ideia. Para que ficar trancada numa casa vazia, onde se sentia estranha e inútil? Para que condenar-se à eterna solidão? Não. Ela precisava divertir-se, sair desse seu monótono e solitário lar e procurar diversão entre as pessoas. Dagmara não falou ao marido sobre a visita da baronesa Schipest nem sobre a sua intenção de participar daquelas festas. Já havia transcorrido um ano que Dagmara desaparecera do cenário mundano e, por isso, a sua volta provocou grande sensação. Todos a olhavam com curiosidade, achando que ela cresceu e ficou mais bela, apesar da expressão amarga e de desdém da boca e do sombrio brilho dos olhos, resquícios dos sofrimentos espirituais passados. Por estranha coincidência, naquele dia, Desidério, devido a uma forte dor de cabeça, voltou para casa mais cedo e surpreendeu-se com a ausência da esposa. Estava tão acostumado à vida solitária dela, que ficou irado com essa saída, sobre a qual não havia sido informado. Ele se acalmou, imaginando que ela teria ido visitar Dina. Mas, quando o relógio bateu meia-noite e depois 1 hora e Dagmara não voltava, ele começou a ficar furioso. Como não sabia onde ela tinha ido, nada podia fazer, a não ser armar-se de paciência e esperar. Foi ver como estava a criança e depois voltou ao dormitório. Quando já se preparava para dormir, ouviu o som da carruagem que parava diante da casa. Desidério ficou aguardando, mas como Dagmara demorava a aparecer, ele próprio foi ao boudoir, abriu a porta e estancou.
Diante do grande e bem iluminado espelho, Dagmara, num vestido de baile, tirava as luvas. O vestido rosa, enfeitado de rendas e as flores nos cabelos, presos por uma presilha de brilhantes, iam-lhe muito bem, destacando a sua delicada e original beleza. Mas o que é isso? De onde vem você vestida desse jeito, se não for segredo? Perguntou o barão, com voz surda, sinal de grande irritação. Dagmara voltou-se e seus claros olhos brilharam, mas, em seguida, um frio olhar passou pelo marido. Estou voltando do baile da baronesa Schwest. O sangue subiu à cabeça de Desidério. Ele sabia que no baile deveria haver muita gente e o aparecimento de sua mulher sozinha iria obviamente provocar muitos comentários e fofocas. Parece-me que você poderia ter me comunicado sobre este convite. Eu acreditava que você tivesse mais tato e nunca imaginava que iria sozinha em baile, quando o bom tom exige que você se apresente na sociedade acompanhada do seu marido. Eu achei que você não teria tempo para ir comigo, e nem imaginava que isto iria interessá-lo. Além do mais, você disse que iria a um torneio de hipismo. E todos, já há muito tempo, estão acostumados a me ver sozinha. E não tenho a mínima intenção de declinar todos os convites dos amigos, não sou freira e não frequento o meio que você frequenta. O olhar de Desidério fulminou-a raivosamente, mas ele nada disse e voltou para a cama. 16. A partir daquele dia, Desidério ficou furioso com maior frequência, pois Dagmara, aparentemente, voltou a interessar-se pela vida mundana e passou a sair com maior assiduidade. Ela ia ao teatro, à casa de Dino da baronesa Schwest, ou visitava uma das duquesas. Escolhendo preferencialmente os dias quando o marido não estava em casa, ela recebia a visita de Domberg, Regern e outros amigos. Isto também desgostava profundamente o barão, mas a sua própria forma de vida não lhe permitia proibir a esposa de sair ou receber visitas. Dagmara parecia gostar da admiração que a cercava. Mas como era uma mulher atenta, percebia que em todos aqueles olhares exaltados, aquela atenção cavalheiresca e conversas maliciosas não havia amor, mas a lama da devassidão. Ela sabia que cada um dos seus admiradores estava somente aguardando um momento seu de irritação e fraqueza para levá-la à degradação. Entretanto, a sua pura e honesta alma recuava com horror diante desses métodos de consolo de muitos matrimônios infelizes. Apesar dos problemas de sua vida de casada, a degradação ainda assustava, mas ira e a indignação passaram a dominá-la cada vez mais e orgulho ferido incitava o forte desejo de vingança. Dagmara se preparava cuidadosamente para o baile no palácio. Ela ansiava agora pela atenção que lhe negava o marido, e por isso queria ficar bela e causar impacto. Desidério não recebeu o convite e provavelmente não sabia nem quis perguntar se a esposa iria ou não ao baile. Saindo do serviço, ele foi direto à casa de Varese e eles resolveram almoçar juntos e, à noite, farrear num restaurante fora da cidade. Dagmara, como de costume, não foi saber onde e como o marido pretendia passar o tempo, mas a indiferença e a desatenção da parte dele mais uma vez agitaram em seu espírito aquele amargo desgosto contra Desidério. Com tal estado de espírito ela começou a se vestir para o baile e o espelho lhe mostrava que ela nunca esteve tão bela como naquele instante. A jovem mulher provocou enorme impacto não só pela aparência, mas também pela extraordinária animação. Nunca haviam visto tão alegre e coquete, e, ao mesmo tempo, tão mordaz e maldosamente zombeteira. Dagmara nem imaginava que, desde a sua chegada, alguém a observava de longe e, imiscuído na multidão de convidados, não tirava os olhos dela. Este discreto observador era Saint André, que havia voltado do Oriente somente à véspera do baile. E, assim que soube por um amigo que Dagmara estaria no baile, conseguiu através de antigos contatos um convite ao baile do palácio. Este mesmo amigo lhe contou os detalhes do seu infeliz casamento e assim que a viu, ele percebeu que aquilo era verdade. Conhecendo-a bem, percebeu imediatamente que a alegria de Dagmara era artificial e que em sua animação febril soava uma completa instabilidade espiritual. Após dançar, cansada, Dagmara pediu ao seu acompanhante para levá-la ao jardim de inverno, que naquele momento estava praticamente vazio e onde havia um agradável frescor. A senhora está pálida, baronesa, e parece cansada. Permita-me permanecer ao seu lado enquanto descansa, disse Friedrich Domberg, conduzindo a sua dama ao divã de musgo artificial. Se o senhor não enjoar de ficar sentado aqui comigo em vez de dançar, então fique, respondeu Dagmara negligentemente. Os olhos de Domberg brilharam de paixão. A senhora está sendo cruel, baronesa, fingindo não saber que onde estiver lá estará a minha felicidade.
Um sorriso de desdém passou pelos lábios de Dagmara. O senhor é muito amável, barão. Estou cercada de tantos admiradores e lisonjeadores que vou acabar ficando vaidosa. Antes de casar, ainda moça, nunca tive tantos admiradores e amigos dedicados. Sinceramente, eu nem suspeitava que tinha tanto encanto. Um forte rubor cobriu o rosto do jovem oficial. Eu entendo, baronesa, respondeu ele com animação. Infelizmente, existem muitos homens levianos que viram na senhora somente uma esposa enganada e abandonada, e encaram-na como caça. Mas ao rotulá-los com o seu desprezo, a senhora deveria abrir uma exceção para aqueles que a amavam sincera e honestamente ainda antes do seu casamento. Existe alguém cujos sentimentos pela senhora nunca mudaram. Diga uma palavra e este alguém colocará aos seus pés a sua mão e o coração. Aliás, para que falar por indiretas? Meus sentimentos já lhe são conhecidos. Aceite o meu amor e o meu nome e vamos iniciar uma nova vida. Com a ajuda do príncipe Otton Friedrich me incumbo de conseguir a sua separação do homem que não a merece. E Domberg, inclinando-se, olhava de forma ardente e apaixonada nos olhos constrangidos de Dagmara. Mas ela não teve tempo de responder, pois, naquele instante, de trás de um grupo de laranjeiras, surgiu a figura alta de um homem que se aproximou dela rapidamente e fez-lhe profunda reverência. Conde Saint-André. O senhor aqui? Exclamou ela, levantando-se apressadamente e estendendo-lhe ambas as mãos. A palidez e a sombria expressão do olhar do conde indicavam que ele ouviu a conversa, mas a alegria na voz dela e o gesto com que o recebeu fizeram imediatamente seu rosto mudar de aspecto. Sim, sou eu. E cheguei somente ontem, respondeu o conde, beijando calorosamente as mãos estendidas para ele. Ambos estavam felicíssimos. Ele por encontrar novamente a pessoa com quem sonhava dia e noite, ela por ter novamente ao seu lado um verdadeiro amigo, que conhecia seu segredo fatal, um homem nobre e bondoso que se afastou quando soube que ela pertencia a outro. Ah! Se não fosse o ato criminoso de Dettingen, ela poderia ter sido amada e respeitada esposa de Saint-André. Quando ambos dominaram a emoção e a consternação provocada pelo encontro inesperado, viram que estavam sós. Domberg desapareceu com o coração cheio de raiva. Ele não precisou de resposta para entender que, se um dia Dagmara se separasse de Desidério, iria escolher para marido o conde e não a ele. Saint-André sentou perto e examinou Dagmara com um olhar tão estranho, que ela ficou ruborizada e perguntou, parece que eu mudei, já que o senhor está me olhando desta forma. Infelizmente, sim. A senhora está muito mudada. Não consigo ver aquele seu olhar alegre, o sorriso malicioso e a antiga alegria de viver. Não vejo felicidade nos seus olhos, baronesa. Felicidade? Esta palavra já não existe para mim, e da antiga Dagmara que o senhor conheceu nada restou. Mas aqui não é lugar para estas conversas. Venha visitar-me amanhã. Acredite, estou felicíssima de encontrá-lo novamente. O senhor me lembrou do passado feliz e irreversivelmente morto. A aproximação de outras pessoas pôs fim a esse diálogo e eles dirigiram-se para o salão de baile. Saint-André também tomou parte na diversão geral e até dançou, o que era inusitado para ele. Deve-se acrescentar que ele dançou mais com Dagmara. Naquela noite, uma surda irritação atormentava Desidério e ele voltou para casa mais cedo. A notícia de que a esposa foi ao baile não podia obviamente tranquilizá-lo e ele andava pelo boudoir, irado como um tigre na jaula, quando finalmente chegou Dagmara. Que novidades são estas? Que mania é esta de sair batendo pernas por aí sem minha autorização? Perguntou ele irado. De onde você vem tão tarde da noite? Dagmara, que naquele instante tirava o colar e os brincos, voltou-se e mediu o marido com um frio olhar de desprezo. Cheguei do baile do palácio e bato pernas visitando amigos, pois não sou obrigada a guardar paredes vazias. Você não sai sozinho. Enfim, há muito que todos sabem que você pouco se interessa por mim e me dá plena liberdade para fazer o que quiser. Você não acha que está exagerando na sua liberdade? A minha condescendência nunca se estendeu à renúncia dos meus direitos ou à sua libertação das obrigações em relação a mim. Não me diga. Que estranha condescendência, disse Dagmara num tom zombeteiro. Em todo caso, parece-me que chegou o momento de nós conversarmos com franqueza e acertarmos as contas. Espero que você me deixe falar primeiro e fazer um resumo de todas as ofensas e mágoas com que me presenteou. Você criou para si uma vida que me excluía completamente e nunca teve tempo para mim. As suas traições ostensivas não são segredo para ninguém e o fato de você passar dias e noites com suas amantes é um segredo de polichinelo.
Sem a mínima vergonha, você leva estas damas consigo para as bebedeiras e festas onde qualquer um pode vê-lo. E, provavelmente, para mostrar-me as suas conquistas, você espalha pela casa sua correspondência secreta. Estou pronta a reconhecer a minha nulidade aos seus olhos, mas não quero fazer você passar vergonha diante do seu harém e companheiros de copo pelo mau gosto que teve ao se casar comigo. Não exijo a sua presença nos lugares que frequento, para livrá-lo da sensação desagradável de aparecer em público com uma esposa digna de pena como eu, incapaz de elevar o amor próprio do brilhante cavalheiro, que tem sucesso somente porque o destino lhe concedeu uma aparência atraente mas enganadora, por trás da qual se esconde um espírito miserável. Você não é capaz de um verdadeiro amor e o seu coração responde somente ao sussurro da lisonja ou atração animal. E somente por eu não possuir armas tão poderosas para acariciar suficientemente a sua vaidade, você me cobre de desprezo. Mas não pense que meu silêncio é estupidez ou ignorância dos seus feitos. Eu sei de tudo e entendo seu comportamento para comigo. Você se engana cruelmente se imagina que eu, partindo de um falso amor próprio, vou tentar esconder de todos a minha infeliz vida familiar. Não. Que a sociedade julgue por si mesma. Estou cansada da eterna solidão e clausura e quero, como todos, viver entre as pessoas do meu meio. Você não pode me proibir isto, pois transgredindo as suas obrigações para com a esposa, perdeu qualquer direito à minha pessoa. Se ainda lhe sou fiel, é somente porque até agora não gostei de nenhum dos homens que me consideram um objeto sem dono que pertencerá por direito a quem conseguir pegá-la. Desidério empalideceu e ouvia em silêncio esse inesperado sermão. Pela própria leviandade, nunca pensou na indecência do seu comportamento, mas tudo o que ele ouviu era a amarga verdade. Cada palavra da esposa doía-lhe como chicotada, e ele nada podia responder. Então, virou-se e saiu rapidamente para o dormitório. No dia seguinte, Saint André apareceu na vila e Dagmara recebeu-o sozinha, pois o marido, como sempre, estava ausente. A anfitriã e o convidado sentaram-se no boudoir e começaram a conversar amigavelmente. Leio em seus olhos que a senhora sofreu demais e me culpo amargamente por tê-la deixado sozinha, quando a minha respeitosa amizade poderia ser-lhe útil, observou o conde, com um suspiro. É verdade. Mas tanto naquela época, como agora, continuo tão só como somente um ser humano consegue ficar. A solidão do deserto é menos terrível que a solidão na própria casa, disse Dagmar, e seus olhos encheram-se de lágrimas. E a senhora não tentou procurar apoio na ciência, naqueles mistérios que nos deixou o nosso respeitável mestre? Não. Respondeu Dagmar rispidamente, com um brilho no olhar e enrubescendo. Não. Odeio a maldita ciência que me condenou e renuncio a ela. Nem quero lembrar do mestre que foi o meu carrasco. Ele próprio destruiu todo o bem que realizou na nefasta hora quando roubou de mim a força vital, acorrentando-me a um homem que me pisa e colocando a minha vida a seu bel prazer. Mas como? Como sabe disso? Que insensatez da parte de Desidério de contar-lhe isto! Exclamou Saint André, empalidecendo. O senhor se engana. Encontrei por acaso a carta de Dettingen que me condenava à mais baixa escravidão que poderia imaginar a magia negra. A carta estava num monte de troféus, bilhetes amorosos, retratos de amantes e contas de restaurantes, respondeu Dagmar, rindo. Mas se a senhora encara assim os laços que aprendem a Desidério, então a senhora não o ama, como eu supunha. Murmurou Saint André. O ciúme causara muitos sofrimentos ao conde, e agora ele sentia que um grande peso saía do seu coração. Sim, houve um tempo que eu amava, quando a ideia de me tornar sua esposa parecia-me a maior felicidade e eu ansiava viver somente para ele, mas ele sufocou todos estes sentimentos com as próprias mãos. E sabe o senhor, ela inclinou-se para o conde com os olhos brilhando e lábios trêmulos, quando aprendi a odiá-lo. Nas longas noites, doente, passando sozinha angustiantes e insônias horas, enquanto ele momento vivia em festas e bebedeiras, participava de orgias com mulheres vadias e voltava para casa somente ao amanhecer. Pare. Não se enerve assim. Lembre-se de que a senhora é mãe e procure consolo e apoio no próprio filho. O sorriso inocente da criança irá aliviar os sofrimentos que este indigno lhe causou, disse o conde, segurando a mão trêmula de Dagmar. Seu coração batia fortemente, cheio de felicidade, compaixão e esperança. Não. Disse Dagmar, balançando tristemente a cabeça. A criança não me consola. Ao olhar para ela, lembro todo o inferno que passei antes do seu nascimento, quando doente, inexperiente e sofrendo, ficava sempre sozinha, abandonada aos cuidados dos criados.
Ah! Que ideias passavam pela minha cabeça quando percebia que ele não tinha tempo de cuidar de mim grávida e que para mim tudo era demais. Enquanto ele farreava em Paris, eu viajei para a casa do meu antigo educador, o pastor Regler. Lá nasceu a criança e aquelas bondosas pessoas cuidaram de mim, como se fosse a própria filha. Mesmo assim, eu estava morrendo e faltavam algumas poucas horas para a liberdade, mas naquele momento, infelizmente, o barão voltou. Ele não quis largar a sua diversão e o seu fluido diabólico devolveu-me a vida. Uma vida vazia e sem sentido, numa casa onde não existe um lar e que mais parece um hotel onde o marido aparece só para dormir e às vezes almoçar, quando não tiver nada melhor para fazer, ou passar a noite para recuperar energias para, no dia seguinte, reiniciar a sua vida devassa. Nestas condições, o que pode significar para mim esta criança? Ela calou-se por falta de voz e as doentias batidas do coração não a deixavam respirar. O conde beijava em silêncio as mãos frias de Dagmar e serviu-lhe um copo d'água, pedindo para acalmar-se. A partir desse momento, entre eles estabeleceu-se uma relação completamente nova, cheia de confiança mútua e amizade sincera. Ele tornou-se um assíduo visitante da vila egípcia e sua presença provocava uma sensação desagradável em Desidério, o que aliás era mútuo. Assim passaram-se alguns meses. Saint André visitava a vila egípcia cotidianamente. Os jovens ficavam sempre sós e se apegavam cada vez mais um ao outro. A paixão do conde atingiu o auge da Guimara, quase inconscientemente, correspondia aos seus sentimentos. No deserto que a cercava, o ardente amor do conde encheu de vida sua alma atormentada. Ela confiava nele inteiramente, sentindo-se muito bem em sua companhia e as horas até sua chegada passaram a transcorrer lentamente. Em compensação, a ausência de Desidério trazia-lhe um verdadeiro alívio. Este era o estado das coisas. Esta situação, obviamente, não podia continuar indefinidamente e uma declaração definitiva era inevitável. Certa noite, os jovens tomaram seu chá e dirigiram-se ao boudoir. Contrariando o costume, não conseguiam estabelecer uma conversa. O conde estava aparentemente nervoso e andava pelo quarto, enquanto Dagmara reclinou-se na poltrona e fechou os olhos. De repente um beijo ardente na mão fê-la estremecer. Ela endireitou-se e encontrou o olhar de Saint André, fitando-a, pela primeira vez, com indisfarçada paixão. Sem prestar atenção ao embaraço da jovem mulher, ele puxou uma poltrona, sentou-se e, sem largar a mão dela, disse com voz embargada: Dagmara, não posso mais ficar calado, vendo a vida solitária e o sofrimento espiritual acabarem com você. Eu a amo com todas as forças da minha alma e quero arrancá-la deste inferno. O que você está dizendo? E os laços fatais que me ligam ao... Ela calou-se e passou a mão pelo rosto pálido. Eu sei. Mas o segredo fatal não me deterá. Estudei cuidadosamente os tratados de ocultismo sobre as estranhas leis de transferência de fluido vital e sobre as mágicas relações entre os seres vivos. Cheguei à conclusão que, se entre você e ele se interpuser um grande amor, a poderosa influência deste amor agirá sobre a ligação invisível, como uma espada afiada, e tomando conta de todo o seu ser, absorverá o que agora, com base naquela lei, sente necessidade de Desidério. Se você, por sua vez, entregar toda a sua alma a esta pessoa, então estarão lutando como dois fiéis parceiros contra estes laços fatais e sairão vencedores, quebrando-os. O benigno e terapêutico fluido do amor mútuo curará os ferimentos invisíveis causados por este rompimento. Li a descrição de um caso parecido num antigo livro sobre magia e estou pondo aos seus pés este sentimento de amor sem limites nem barreiras. Eu a amo, Dagmara, como somente pode-se amar a uma mulher, mas quero ter sobre você direitos legais para chamá-la de minha, diante de Deus e das pessoas. Penso que Desidério não se oporá à sua libertação, para continuar a vida devassa sem qualquer empecilho. Talvez ele até case com alguma de suas vadias com as quais está se divertindo neste minuto. Ele não dá nenhum valor aos laços que unem vocês e não a ama, provando isso com cada um dos seus atos e, por isso, não pode dar valor à esposa, que rebaixa diante de todos. Assim, posso exigir que ele me ceda a pessoa que despreza e não quer amar. Mas, para ter esta conversa decisiva com ele, preciso de sua permissão. Dagmara, você quer ser minha esposa? Permita-me, com a ajuda do meu amor e conhecimento, apagar todas as nossas mágoas do passado. Ela ouvia, por vezes pálida, por vezes ruborizada. Os tons sinceros de sua voz e do nobre e amoroso olhar faziam Dagmara renascer.
Parecia-lhe estar despertando de um horrível pesadelo e o seu fino rosto começou a refletir o amanhecer de uma nova vida. Levantando para o conde os seus puros olhos, que ardiam com fé e esperança, ela disse com sinceridade: sim, eu quero amá-lo, Felipe, e quero pertencer a você. Eu lhe imploro, liberte-me. Nesse instante o conde abraçou-a, apertou-a contra o seu peito e cobriu de beijos ardentes